Graças a paz. Estamos aqui mais uma vez, agora com um novo projeto que é entrevistar profissionais cristãos a respeito de várias áreas de conhecimento, a fim de tirar algumas dúvidas que todos nós temos sobre a conduta do cristão. Hoje estamos aqui com o Dr. Roberto de Andrade, advogado especialista em direito penal e processual penal, que vai nos ajudar num tema muito importante, que é exatamente quando um cristão precisa agir e tirar a vida de alguém. Por exemplo, quando o policial, no exercício da sua profissão, precisa usar de sua arma para defender alguém e assim ele mata alguém. Quando um cidadão comum que precisa se defender ou defender um familiar ou alguém que está sofrendo uma grande ameaça ali, um assalto, e ele talvez tire a vida de alguém, como ficamos diante de Deus? O que é que a palavra de Deus diz a respeito disso? Então nós vamos começar falando a respeito desse sexto mandamento, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que diz, não matarás. Mas antes de falarmos da Bíblia, nós vamos perguntar aqui ao Dr. Roberto, como é que fica essa questão para o cidadão que não é cristão, mas que está na rua e que é assaltado, sofre algum tipo de violência, e ali ele reage e mata alguém. O que é que a lei brasileira fala a respeito disso? Bem, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um prazer estarmos juntos, meu pastor. Esse projeto é um projeto fantástico, nascido no coração de Deus, sem a menor sombra de dúvidas, e assunto por demais polêmico. Muito se questiona a respeito da possibilidade de um cristão vir a matar alguém. Em qual possibilidade isso seria admitido? Bem, à luz do direito brasileiro, sobretudo no direito penal brasileiro, estão instituídas algumas excludentes de ilicitude, previstas no capítulo 23, artigo 23, mais especificamente do Código Penal Brasileiro. Uma das excludentes de ilicitude é a legítima defesa, que consiste na hipótese de um cidadão refrear uma agressão que lhe está sendo dirigida, somente que de forma injusta. É quando a pessoa, de forma injusta, está sendo agredida. E o direito brasileiro permite a essa pessoa parar aquela agressão. E para isso, ele pode se valer de todos os meios possíveis para cessar aquela injusta agressão. Seria o caso, por exemplo, de um assaltante que, em confronto com o policial, desfere contra este disparos de arma de fogo e este, para salvaguardar a sua própria vida, bem como a de terceiros ao seu redor, revidando contra essa injusta agressão, devolve os disparos de arma de fogo, vindo a destruir a vida da pessoa. Observe que o artigo 23 do Código Penal autoriza o uso da força necessária, gradativa e necessária, a fim de repelir aquela injusta agressão, sem que esse agente responda, pelo menos em tese. É diferente do que nós vemos comumente agentes policiais sendo responsabilizados por condutas tais como essa. Se averiguará, no caso concreto, se a conduta do agente policial ela se adequa perfeitamente nos requisitos exigidos em lei. E se assim for, se a conduta dele estiver devidamente aquilatada no artigo 23 do Código Penal, então aquela conduta praticada por ele, no caso do homicídio daquela pessoa, não lhe dará responsabilidade criminal. Isso é o que prevê, em linhas gerais, o direito penal brasileiro no que toca à legítima defesa. Recentemente, nós vimos na televisão, até uma reportagem passou, que havia uma pessoa que estava no seu carro, o carro era blindado, e um assaltante veio sobre ele, aliás, não um só, mas uns 2 ou 3, e ele, por carro, o tempo está blindado, não teve nenhuma ameaça das armas, mas ele acelerou o carro e atropelou um desses assaltantes. Salvo engano, ele veio até a óbito, né, ele morreu. O cidadão comum, nesse caso, de ter atropelado lá o bandido que estava com a arma tentando assaltá-lo, ele também está incluído nessa regra? Então, perceba, não é que a proibição do matar ela seja absoluta, no meu sentir. É óbvio que tudo que eu disser doravante, eu não vou poder afirmar peremptoriamente, categoricamente, se eu não tiver uma predisposição da palavra. Mas ao analisarmos
O texto citado pelo pastor Eduardo de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, do sexto mandamento, não matarás, na melhor tradução para o português, corroborando, entendendo junto com toda a doutrina teológica que entende que não deve se matar em hipótese alguma, mesmo que para isso você tenha que sacrificar a própria vida, ao nosso sentir, e pensamos não estarmos sós, porque uma outra parte da corrente entende que essa determinação de não matar, ela não deve ser absoluta, uma vez que em seu texto originariamente escrito, o correto seria não assassinarás. Como dito, não destruirá a vida de uma pessoa maldosamente, como muitos assassinos assim o fazem, e esses terão responsabilidade diante de Deus. No tocante à legítima defesa, no caso de um cristão, por exemplo, no exemplo dado pelo pastor Eduardo, imaginemos agora, como foi o caso dele, por exemplo, hoje aposentado da polícia, mas na sua época ainda de agente público atuante, imagine agora que para defender sua própria vida, inobstante estar no exercício da sua profissão, por exemplo, no dia de expediente devidamente fardado, ou em casa, final de semana, de folga, passeando com sua família, utilizando-se de sua arma de fogo legalmente permitida, por causa da sua profissão, ele se deparasse com a situação de injusta agressão em que um meliante tentasse-lhe, no semáforo, por exemplo, assaltar o carro com uma arma de fogo, para preservar a própria vida e de sua família, valendo-se do seu instrumento de trabalho, foi obrigado, para repelir aquela injusta agressão, disparar sua arma de fogo, vindo a ter a vida daquele meliante destruída. Perguntaríamos então, e agora, pastor Eduardo, como ficaria sua conduta diante de Deus frente ao mandamento previsto no capítulo 20 do livro do Êxodo, versículo 13? Bem, no nosso entender, conforme escrito originariamente na Bíblia, não matarás, mas não assassinarás, penso eu, não seria razoável nós imaginarmos que Deus estivesse exigindo do pastor Eduardo sacrifício próprio, bem como de sua família, em detrimento da vida de um marginal, uma vez que não foi ele quem procurou destruir a vida do marginal. O marginal destruiu a sua própria vida no exato momento em que foi tentar fazer o mal contra o pastor. O pastor não tinha intenção de matar o marginal. O pastor, ou qualquer cidadão, falo ele no exemplo dado, mas qualquer cidadão que tendo injustamente sendo agredido por alguém para repelir aquela injusta agressão, valeu-se dos meios necessários para isso. Em nosso ver, não acho razoável que essa pessoa tenha responsabilidade pecaminosa diante de Deus. Mas você pode estar pensando daí do outro lado, mas o Senhor Jesus teve algozes contra si, em que sacrificaram sua própria vida, e diante disso, ele se fez ovelha, entregando-se ao matadouro, morrendo, na verdade, por aqueles homens, quando ele poderia, frente à injusta agressão que estava sofrendo, uma vez que, puro, santo, nunca pecou, ainda assim teve sua vida destruída, Jesus preferiu oferecer a própria vida. Bom, nesse caso, não há muito o que discutirmos, porque, na verdade, Jesus veio com um propósito, e o propósito foi exclusivamente morrer. E para isso, ele se fez carne, se fez homem, se entregou à morte para que eu e você tivéssemos salvação nesse dia. Então, o que a gente pode tirar aqui de lição, e eu como leigo na área jurídica, mas principalmente nas questões bíblicas, é que o não assassinarás, ele está vinculado a uma motivação. Então, quando uma pessoa ela tem a intenção e ela quer matar a outra pessoa, ela está incorrendo no não assassinarás. Perfeito. Mas, quando, por exemplo, o caso da pessoa que atropelou lá o bandido, a intenção dele era apenas se livrar daquela situação e ir embora. Perfeito. Quando um policial usa a arma e atira contra um bandido que está, de alguma forma, tentando matar alguém, assaltar alguém,
ele parte do princípio que ele quer apenas neutralizar a ação do bandido e não matá-lo. Enquanto que o inverso, não. O inverso é o assassinarás. Isso aí. Eu quero já, nesses finalmente aqui do vídeo, agradecer o tempo que o Dr. Roberto nos cedeu, aqui tão atarefado do seu escritório, e deixar claro que esse é o entendimento do Dr. Roberto. Você pode discordar, não tem problema nenhum, mas pense nisso com muito cuidado, analise, estude. O cristão ele pode sim se defender, e se por acaso, nessa defesa, ele tirar a vida de alguém, ceifar a vida de alguém, não sendo intencionalmente, pelo que nós vimos aqui, ele está limpo diante do Pai. Então, muito obrigado, doutor Roberto, que Deus abençoe o senhor, o seu trabalho, a sua família, e quem sabe faremos outras com outros temas polêmicos. Muito obrigado, meu pastor, obrigado pela atenção de todos. Sempre que precisar, será sempre uma honra poder servi-lo, poder atender ao chamado, ao reino de Deus, contribuindo de qualquer forma para o crescimento, como gostamos de dizer quando ministramos aula no Examinai as Escrituras. A intenção nossa é exatamente essa, é fazermos você pensar, seria razoável Deus cobrar de mim um julgamento eterno, quando na verdade a minha intenção não foi matar ninguém, foi apenas salvaguardar a minha própria vida, bem como a de minha família. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com o meu pastor, que Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe, pense nisso.